Olá, meus queridos amigos, muito bom dia! Muito bom dia, muito bom dia! Começando, gente, com muito carinho. Você já sabe, mais uma pílula do nosso amado Evangelho, segunda-feira, para a gente começar a semana com o pé direito, segunda, dia 17 no mês de junho. Pessoal, muita luz e paz para o seu coração, muita harmonia para você, para sua família, enfim, para todo mundo que estiver ao seu redor. O que fazer quando nós nos sentimos sozinhos em projetos especiais e de repente você acha que não vai dar conta? Já aconteceu isso com você alguma vez? Não? De repente, vamos lá. Você se separou, é mãe solteira. Quantas pessoas escutam a pílula que passam por essa experiência? E às vezes você fica, meu Deus, como é que eu vou cuidar dos meus filhos agora? Ou então alguém desencarnou e você tem que lidar, além, lógico, com a experiência, né, da viuvez, ou de talvez seu pai, sua mãe ter desencarnado, o luto, tem que lidar com o luto, aquela questão de ordem prática. O que eu vou fazer, sei lá, para cuidar dos negócios da família, ou para poder resolver determinadas situações sem meu pai do lado, sem minha mãe? Então, muitas vezes, meus amigos, essas dúvidas nos surpreendem. Né? Projetos novos em casas religiosas. O que fazer quando você tem uma grande ideia, uma grande necessidade e se sente sozinho? Vamos conversar um pouco a esse respeito? Meus amigos, eu creio que a primeira coisa que a gente deve enfatizar na pílula de hoje é que, no final das contas, ninguém realmente está sozinho, não é verdade? Por mais que a gente se sinta solitário ou solitária por alguma circunstância, alguma situação, a gente nunca está sozinho. Primeiro porque literalmente existem muitas pessoas do nosso lado que às vezes a gente nem considera, mas elas estão lá. Às vezes podem não ser pessoas do seu relacionamento direto, mas elas estão lá. Amigos, uns mais distantes, outros perto. Às vezes colegas de trabalho, companheiros, né, que nem sempre a gente tem um contato constante, mas que se você se esforçar um pouquinho, você pode fazer com que esse contato aconteça. E não raro, hoje em dia com as redes sociais, é muito mais fácil materializar relacionamentos que acontecem de maneira virtual. Eu falo sério. Cada vez mais a gente tem assistido iniciativas globais promovidas pela internet de pessoas que não se conheciam e acabam se encontrando, fortalecendo as ideias umas das outras, de alguém que começou um movimento, abre aspas, sozinho. Veja que se estende inclusive na questão política. A gente vê essas passeatas, a Primavera Árabe, começou com a iniciativa de algumas pessoas que a princípio estavam, abre aspas, sozinhas. E Jesus? Pense em Jesus. Vamos falar de um exemplo macro aqui. Quando Jesus ele volta daquele período em que ele fica 40 dias e 40 noites no deserto, fisicamente falando, ele estava sozinho. Ele volta, ele é batizado por João Batista lá no Jordão e ele inicia a vida pública, aparentemente sozinho. O que ele faz? Ele vai fazendo convites. Não é? Ele vai convidando alguns discípulos que seguiam João Batista e que começam a segui-lo. Mas ele começou, fisicamente falando, sozinho. E foi chamando pessoas. Meus amigos, o exemplo é claro. Convide as pessoas a participar dos projetos que você acredita. Muitas vezes você vai se surpreender, para não dizer quase sempre, com a quantidade de gente bacana que existe ao nosso redor, que às vezes está precisando só de um convite. Gente, isso é muito interessante, né? Eu posso até compartilhar a nossa própria experiência. Muitas vezes a gente tem uma ideia, vamos ajudar tal instituição de caridade, vamos juntar para poder fazer um retiro, como aconteceu, aliás, dicas de passagem, desculpa, um retiro maravilhoso em Portugal ontem, um sonho, foi incrível, incrível. Como aconteceu ontem em vários outros lugares. Vamos criar um projeto novo num país diferente. E aí a equipe fala, pô, mas como que a gente começa? Gente, é só falar, a gente quer fazer. É impressionante. Começam a aparecer as pessoas que a gente nem imaginava. A agenda fica preenchida, atividades lindas acontecem. Poxa, a gente tem vivido isso há anos, constantemente. Então, meus amigos, a nossa pílula do nosso amado Evangelho de hoje te convida a não desistir de convidar as pessoas para participar dos seus projetos e suas iniciativas. Te convida a não ficar centralizado ou centralizado em si mesma, né? Não dar asas ao seu medo, à ideia equivocada de que você não vai conseguir. Claro que vai. Não tem um ditado que fala que Deus dá o frio conforme a roupa? Então, muitas vezes essa roupa é exatamente o quê? A presença de pessoas queridas que você ou não conhece ainda e vai conhecer, ou que está do seu lado e você ainda não tem observado como elas podem se conectar a você e aos seus projetos, porque ainda não houve essa oportunidade. Então vamos lá, bora aproveitar bastante essa segunda-feira, se abra para o novo, para novas parcerias, para novos convites, exponha objetivos que você acha que são legais e compartilhe com as pessoas que seu coração
coração, né, pede. Você provavelmente vai se surpreender. Óbvio, nem todo mundo vai embarcar com você no trajeto. Alguns embarcam, saem no meio do caminho, mas não tem problema. Lembre-se, Jesus mudou a história da humanidade com 12. Gente, 12. Ele não precisou de 1000. E muitas vezes a gente consegue, causar um impacto enorme nas nossas vidas, não precisa ser na humanidade toda, com poucas pessoas. Confie. Confie na providência divina e na sua capacidade de dar o próximo passo. Se dê essa chance e definitivamente não desista, tá bem? Beijo grande no seu coração. Com carinho, reforço aqui agora nosso compromisso em terras italianas, minha gratidão eterna aos portugueses, aos brasileiros de Portugal. Nossa, quantas experiências a gente traz no coração, instituições assistidas, amigos realizados e com certeza em breve a gente há de retornar. Mas agora vamos focar na Itália, amigos estão nos aguardando, atividades também vão acontecer em Verona, e na Grande Verona. Vocês sabiam que Verona é a cidade famosa que se passou romance de Romeu e Julieta? Pois é, lá, cidade linda. Eu amo a Itália, acho que todos os brasileiros, adoram a Itália, lugar maravilhoso, de Francisco de Assis, de Rita de Cássia. Meu Deus, quantos seres iluminados tiveram pela Itália, tocam, o nosso coração. Então estaremos juntos, com tratamento espiritual, com palestra, vamos ter um seminário de meditação na quarta-feira, lindo, maravilhoso, baseado no retiro que houve ontem, enfim, muitas coisas boas também acontecendo, tá bom? E saudades de vocês aí no Brasil, Deus permita que a gente se veja em breve para a gente continuar com os nossos projetos. E no mais, amigos queridos, um beijo grande no seu coração, lembrando a você de não desistir dos seus objetivos jamais, tá bom? Fiquem com Deus, luz e paz, tô te esperando pro nosso Prosperidade Plena também, hein? Quando a gente chegar aí no Brasil, Prosperidade Plena, 12, 13 e 14 em São Paulo. Vem participar com a gente desse momento transformador. Fiquem com Deus e até breve. Até muito, gente. Muito breve.